Olá, queridos! Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida e a obra de um grande artista chamado Pablo Picasso. Quer dizer, chamado Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Esse é o nome completo de Pablo Picasso. Pablo Picasso viveu até os 91 anos. E ele, ao contrário de muitos artistas que morreram pobres e no anonimato, ele teve muita fama e reconhecimento, e também dinheiro. Até os 50 anos, Picasso foi considerado o mais famoso artista plástico do mundo moderno. Desde muito cedo, Picasso começou a pintar, como nós podemos observar nesta obra intitulada O Toureiro. Picasso pintou essa tela quando tinha apenas 8 anos de idade. Aos 15 anos, Picasso já pintava incrivelmente e com grande maestria, conforme nós podemos observar no retrato que fez de sua mãe, na obra A Primeira Comunhão, que retrata a sua irmã, e o quadro O Garoto do Altar. Pablo Picasso deixou um legado de 13.500 telas, 100.000 gravuras, 34.000 ilustrações em livros e mais 300 esculturas. Ele era um artista muito versátil e passou por várias fases em suas produções artísticas. A primeira fase é a fase azul, que durou de 1901 a 1904. Nesse período, Pablo Picasso refletiu em sua arte a situação econômica difícil na qual ele se encontrava e o estado emocional abalado, pois ele havia perdido um grande amigo que tinha se suicidado. O amigo era Casaremas. Durante esse período, Picasso realizou pinturas monocromáticas, usando somente tonalidades da cor azul e raramente exceções de verde. Nessas obras, Pablo Picasso buscou expressar sentimentos de solidão, de melancolia, de fragilidade, retratando temas como a precariedade, a pobreza e a doença. Ele pinta ladrões, meninas de rua, mendigos, prostitutas, velhos e doentes. Depois desse período, teve início uma nova fase, a fase rosa, que durou de 1904 a 1906. Nessa fase, Picasso passa a utilizar tons de rosa e de laranja. Seus temas já não são tristes, mas expressam alegria. E muitos personagens dessa fase são personagens circenses que Picasso retrata em suas obras. Essa mudança aconteceu devido ao reconhecimento artístico que Picasso recebeu. Por isso, a condição financeira dele agora era melhor e havia também um outro fator que deixou Picasso muito alegre. Será que você consegue descobrir? Picasso se apaixonou. Então, aqueles temas de melancolia e tristeza foram deixados para trás e deram lugar a temas alegres e descontraídos. Depois disso, Picasso passou pela chamada fase africana. Picasso teve contato com máscaras africanas, pois ele visitou com frequência um museu de antropologia que mostrava
máscaras africanas. Como vocês sabem, as máscaras africanas eram máscaras feitas de maneira muito simples, aonde as formas eram simplificadas e havia um certo primitivismo. É a partir dessas imagens das máscaras que Picasso compõe uma das obras mais conhecidas que ele produziu. A obra intitulada Les Demoiselles d'Avignon, que significa As Senhoritas de Avignon. Quando Picasso fez essa obra e mostrou para os seus amigos artistas e conhecidos, todos o criticaram. Até mesmo Henri Matisse, que era seu grande amigo, disse que ele estava acabando com a arte contemporânea. Picasso, por conta disso, deixou essa obra enrolada e guardada durante muitos anos, até que ela foi vendida, foi passando de mão em mão, até chegar no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Essa obra está lá até hoje e você pode visitá-la. Nessa obra, Picasso retrata de uma maneira muito diferente essas 5 mulheres. Os traços feitos para desenhar o corpo dessas mulheres eram linhas muito firmes e há quem diga que pareciam golpes de machado. Alguns rostos dessas mulheres carregavam as expressões das máscaras africanas que Picasso viu. Essa obra não foi bem aceita, mas hoje é considerada um ícone da arte moderna. Ela é a precursora do movimento que viria depois, que é chamado de movimento cubista. Você sabe alguma coisa sobre o cubismo? Já ouviu falar desse movimento? O cubismo foi um movimento criado por Pablo Picasso e seu amigo Georges Braque. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o cubismo?